António José Seguro tinha tido tempo suficiente para capitalizar esse protesto precisamente das pessoas face ao governo nestes 3 anos, ou seja, esperava-se mais de António José Seguro nestas eleições europeias, tendo em conta estes últimos anos de austeridade? Bom, boa tarde. Antes de mais, tempo teve mais do que suficiente, não teve foi política, mas vamos lá ver. Primeiro, em relação a estes resultados, eu acho que se deve assinalar que há aqui a derrota dos partidos da coligação, é uma derrota absolutamente esmagadora, porque a verdade é que perdem meio milhão de votos sensivelmente relativamente às últimas eleições para o Parlamento Europeu e passam de uma vitória de maioria absoluta para uma vitória para com apenas ser pouco mais de um quarto dos votantes. Agora, a verdade é que o Partido Socialista, depois de 3 anos de governação austeritária, violenta, terrorista contra quem trabalha, consegue apenas mais 3,75% dos votos, apenas mais um deputado, e naturalmente que perante estes resultados eu chamaria aqui a atenção para que ouvimos ontem o José Sócrates, que convém não esquecer que é um dos principais responsáveis enquanto Primeiro-Ministro da situação calamitosa em que o país se encontra e um dos responsáveis pela vinda da Troika para Portugal, ao pronunciar-se perante a comunicação social sobre o balanço destas eleições, perguntava-se, mas como é que se discute um líder que ganha? Não faz parte do que é normal em política. Ora, o que ele queria dizer com isto era, bom, mas apesar de tudo, embora com uma margem mais curta do que se pensaria, o PS, apesar de tudo, ganhou as eleições. Ora, e teve melhores resultados que outros partidos socialistas europeus. Sim, mas é uma derrota absolutamente esmagadora também do Partido Socialista e deve ser dito, o PS não ganhou as eleições, porque um partido da oposição que ao fim de 3 anos de governação por parte do PSD e do CDS não conseguiu capitalizar um único dos votos dos 7 em cada 10 portugueses que, por descrença, por descontentamento ou por repulsa, decidiram não ir votar. Ou melhor, votaram com os pés, que é o que isso quer dizer. E a verdade é que o Partido Socialista não conseguiu capitalizar um único voto desses. E, portanto, isto mostra 2 coisas, em meu entender. Mostra, por um lado, que o PS com Seguro está condenado absolutamente à sua falência e, pior do que isso, transformou-se num fator de bloqueio do sistema democrático que nós herdámos do 25 de abril de 1974. Porque a verdade é que vê-se que, exatamente por não ter uma política diferente, mas ter uma política exatamente igual à dos partidos que têm desgovernado Portugal, a verdade é que ele não consegue descolar e, portanto, se o Presidente da República quisesse, que não quer, todos nós sabemos que não quer, mas se hipoteticamente quisesse, portanto, demitir o Governo, dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas antecipadas, nós teríamos uma situação que era uma situação de empate, exatamente parecida com a que temos agora, visto que o PS não conseguiria descolar destes partidos e, portanto, estaria condenado a perpetuar no poder precisamente aqueles partidos cuja política o povo português tão claramente rejeitou nestas eleições. E, portanto, o PS do Sr. Seguro está transformado num instrumento de bloqueio do sistema democrático. Mas não é transversal a outros partidos socialistas europeus? Porque a verdade que mas isso eu estou de acordo não conseguem apresentar perfeitamente, uma alternativa mas é que a esta esse é que é o autoridade. problema, é que está a acontecer com o Partido Socialista Português aquilo que já se passou com alguns e se vai passar inevitavelmente com outros. Todos os partidos socialistas que tendo ficado ideologicamente órfãos, tenho dito isto, definiam-se apenas como qualquer coisa como os regimes do leste da Europa do leste, e mais liberdade. Quando o muro de Berlim caiu e esses regimes, e felizmente, tombaram todos, não foram, felizmente, e sem dúvidas nenhumas, não apenas os partidos que se diziam comunistas e que viam naqueles regimes o seu modelo, mas também estes partidos socialistas ficaram ideologicamente órfãos. E então, ou desapareceram completamente do mapa, como é o caso do Partido Socialista Italiano, ou entenderam que o seu caminho era encostar-se cada vez mais à direita, de forma a não haver nenhuma espécie de distinção entre eles e os partidos da direita e da extrema-direita. O resultado disso é, o Sr. Hollande ganhou com maioria absoluta, o partido dele teve 13% nestas eleições. PASOK andou estes anos todos a encostar-se e a fazer coligações com os partidos da direita e, inclusivamente, da extrema-direita. Ficou em 4º lugar atrás do partido nazi. Em Espanha, o próprio Partido Socialista levou um estouro eleitoral de tal maneira que obrigou o seu secretário-geral a convocar um congresso extraordinário. E, portanto, isto mostra que este caminho só conduz ao desaparecimento desses partidos, o que, aliás,
entendo que é um fator de esclarecimento notável, é um progresso do ponto de vista do avanço das forças revolucionárias e também das forças democráticas e patrióticas. E não se pense que o Sr. Costa, o Sr. Ferro Rodrigues, o Sr. António Costa, o Sr. Ferro Rodrigues ou, pasme-se, o Sr. José Sócrates, representam qualquer alternativa relativamente à política do PS do Seguro, porque eles, sobre as questões essenciais, têm exatamente a mesma política reacionária. E, portanto, mas se o PS não muda, mobilizar mais do que António José Seguro. Tem exatamente a mesma posição e, portanto, com o PS de Seguro, de Sócrates ou de Costa, a conclusão que se pode tirar é que nunca será possível constituir um governo democrático e patriótico que lute pela saída do euro e pela restauração da independência nacional do nosso país.